Boa tarde, minha gente querida. É uma alegria estar aqui com vocês. Dando continuidade ao podcast Mulheres do Azul da Casa Brasileira, aqui em São Sebastião, nós vamos ouvir hoje um grupo de mulheres valorosas, lutadoras, mulheres que brigam para fazer uma sociedade mais justa e mais feliz. Estou falando da Casa da Democracia de Caraguatatuba. Vou contar uma coisinha para vocês. Quando eu fui para Caraguá para entrevistá-las para o meu livro Mulheres, Sua Vida e Sua Força, perguntei para o senhor numa rua: o senhor sabe me dizer onde que fica a Casa da Democracia? E ele respondeu: aquela casa que tem a mulherada bordando? Ah, é ali, logo adiante. Isso, mulherada que borda, mulherada bordando. Rose Pires, Rose Teles, é uma alegria estar com vocês aqui, uma das coordenadoras e participantes da Casa da Democracia. Boa tarde e muito bem-vindas. Muito obrigada, Priscila, obrigada, Ângela. É uma alegria também nós estarmos aqui na Casa Brasileira para esse podcast com a Priscila, que homenageou tantas mulheres fortes aqui do Litoral Norte, nesse livro dela, e nós tivemos a honra também de ter um capítulo falando do Linhas do Mar. Joia. Me conte uma coisa, amigas, como é que começou esse projeto, esse coletivo Linhas do Mar na Casa da Democracia? A Casa da Democracia, ela é mais jovem, ela fez 2 anos agora. Mas antes de termos a Casa da Democracia, nós já abordávamos juntas e nos reuníamos em alguns lugares e também na Barraca da Democracia na feira, porque o Linhas do Mar ele surgiu em 2020, então ele já vai completar 6 anos o ano que vem. E foi um grupo que nasceu um pouquinho antes da pandemia, né? Que ele é assim de janeiro, fevereiro de 2020, e em março o país, né? Não só o país, o mundo se fechou por conta da pandemia, e nós continuamos trabalhando em confinamento, né? E depois voltamos com tudo. Ótimo. E qual é exatamente a proposta que vocês têm com o trabalho de vocês? O propósito do nosso coletivo de bordados políticos Linhas do Mar, ele já tem no próprio nome, né? Coletivo de Bordados Políticos. Então, o nosso propósito é nos reunirmos e bordarmos todos os movimentos que estiverem acontecendo no país ou no mundo, é motivo para que nós bordemos, para colocar em evidência esses temas que são caros para nós, para a humanidade, que é caro para nós no Brasil, na América Latina, né? Então, são bordados políticos. Não bordamos simplesmente para passar o tempo, porque achamos bonitinho o bordado. Nós gostamos e achamos bonito os bordados. Fazemos com amor, fazemos com carinho, com delicadeza, mas o objetivo sempre central é bordados políticos. Queremos levar adiante os temas que são caros para que haja a transformação que nós pretendemos na nossa sociedade e no planeta mesmo. A beleza do trabalho, apesar de ser político, dá para ver no banner que elas têm, né, das Linhas do Mar, que é um banner muito bonito, muito delicado, que apesar de ser forte, tem toda a delicadeza da mulher, que eu acho que é exatamente isso. Eu gostaria que você focasse um pouco, Rose, sobre a questão da mulher nesse trabalho de vocês. Pode falar. Então, esse grupo de bordados políticos, ele faz parte de um movimento nacional. Então, é um movimento que surgiu assim, em 2015, 2016, que as mulheres resolveram fazer esse tipo de militância, que é uma militância um pouco diferenciada. O bordado político brasileiro ele tem influência das arpileiras,
chilenas, daquelas mulheres que bordavam para fazer denúncias. Então, foi no período em que nós tivemos, né, o golpe de Estado no Brasil, né, que a presidenta Dilma ela foi retirada do poder e as mulheres começaram a bordar nesse momento, as mulheres lá de Belo Horizonte. E elas eram amigas que tinham participado da repressão, né? Elas tinham participado da ditadura, tinham sido reprimidas naquela época. Então, elas eram 3 amigas e cada qual fundou. Um em Belo Horizonte, né? Que foi a Leda, a Lenira em São Paulo, Linhas de Sampa, e esqueci o nome da companheira do Rio. Então, elas tinham assim esse intuito de bordar para fazer essa denúncia, né? Então, surgiu muito forte nesse momento e foi um momento que nós vivemos assim, o campo progressista, ele teve um período muito difícil, né? Nós tivemos o golpe, depois nós tivemos a ascensão de um candidato de extrema direita. Então nós nos sentimos, muitas pessoas, não só as mulheres, nós sentimos que era um momento que nós precisávamos nos fortalecer, nos juntarmos e lutar com muita força, né? Lutar com muita força nesse período, que foi um período que nós tivemos muitos retrocessos, principalmente a mulher. Quando as mulheres quando há um momento, há um retrocesso no país em termos políticos, as mulheres são as principais vítimas. A gente vê a questão do aborto legal, como nós tivemos retrocessos, os hospitais, que eles eram assim, eles faziam, né, o aborto legal, que é o caso do feto anencefalo, do caso dos fetos anencéfalos, é uma lei mais recente, né, da década de 80, 90. Mas em relação ao estupro, em relação ao risco, né, de morte da mãe, são leis que remontam aí, tem mais de 80 anos, e que elas começaram a ter as mulheres começaram a ter muita dificuldade, né? Então, todos os protocolos de medicina, que nós já sabemos, que nós já sofremos muita violência, né? Violência obstétrica, tudo. Então, as mulheres tiveram muitas perdas aí nesse período, nós tivemos que lutar muito. Então, esse é o intuito, o objetivo foi segurar, né? Fazer com que as mulheres elas estivessem juntas, lutando, e conseguissem reverter, nós conseguíssemos segurar aqueles direitos, não só os direitos de gênero, mas os direitos ambientais também, que nós tivemos um retrocesso muito, muito grande. Então, nos voltamos para a militância, mas não apenas aquela militância nos sindicatos, nos partidos, mas também com o intuito de furar a bolha, de trazer outras mulheres que não estão filiadas a nenhum partido, porque socialmente nós temos um desprezo, né, pela política, e isso é construído. Né? Então, as pessoas têm um desprezo pela política, não querem se envolver e deixam de ver que fora da política não tem solução para as coisas. Né? Nós temos que entrar nesse espaço e procurar promover aí políticas públicas e eleger pessoas que possam responder aos anseios da população. E diga uma coisa, por que coletivo? Então, porque com o coletivo a gente vai mais longe, né? Há um tempo atrás todo mundo chamava de grupo, então as palavras semanticamente têm as palavras da vez, né? Uhum. Hoje em dia se usa muito o coletivo, né? Para todos os grupos, coletivo de teatro, coletivo de dança, os coletivos geral, e a gente percebe que os coletivos, eu às vezes falo assim que tudo que é coletivo eu dou muito valor, porque é muito difícil nós trabalharmos no coletivo, né? Nós temos toda uma construção individual, que é uma forma também de o sistema controlar melhor, né? Então, é difícil nós nos juntarmos com um objetivo comum. Então, eu dou muito valor porque é muito difícil você reunir pessoas diferentes para caminharem juntas. Né?
E é muito mais efetivo um trabalho coletivo do que um trabalho individual, não é mesmo? A gente até tem uma ladainha que a gente até trouxe assim para cantar, que nós cantamos, que fala justamente disso, que é possível você caminhar sozinho, mas quando nós caminhamos junto, nós chegamos mais longe. As conquistas, elas são coletivas, né? Que graça tem você conseguir uma coisa se no teu entorno, né, as pessoas não... Que adianta você ser livre se no seu entorno as pessoas não são livres? Você fica presa a essa situação também social, né? Então, vamos ouvir a ladainha? Vamos ouvir. Companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. É essa a nossa ladainha. Agora a outra tá melhor. Vamos lá, que é a outra. Como é que... A resistência. Ah, é verdade. A resistência tem nome de mulher. A igualdade tem nome de mulher. A esperança tem nome de mulher. Democracia é o que a gente quer. Democracia é o que a gente quer. A resistência tem nome de mulher. A igualdade tem nome de mulher. A esperança tem nome de mulher. Democracia é o que a gente quer. Democracia é o que a gente quer. A resistência tem nome de mulher. A igualdade tem nome de mulher. A esperança tem nome de mulher. Democracia é o que a gente quer. Bem, lindo, lindo. Então, minha gente, eu gostaria que vocês falassem para mim assim, os vários setores de trabalho de vocês, porque a gente percebe que vocês ficam tanto no bordado, vocês têm várias Palestina Livre, Brasil Soberano, né? Vocês têm vários focos, né? Em volta de uma coisa só que vocês acabaram de cantar, que a democracia é o que a gente quer. Gostaria que vocês dessem uma explicação assim para quem está ouvindo e vendo, né? Quais são as áreas de atuação de vocês? Então, Priscila, você falou ali do nosso estandarte, né? Ali a gente tem aquelas mulheres no barco, né? Ali a gente tem aquele mar da história que é agitado e as mulheres estão ali empunhando, né, aquela bandeira de direitos humanos. Então a gente tem assim, por intuito, lutar pelos direitos humanos, esses direitos mais básicos, saúde, educação, né? Então nós temos moradia, uma alimentação digna, soberania, né, alimentar. Mas também nós nos preocupamos também com esses outros direitos que são negligenciados, né? O direito ao lazer, o direito à arte, né? A poesia, a literatura. Quando nós começamos, nós fazíamos assim, sempre quando nós íamos para alguma manifestação, nós sempre tínhamos poesia, fazíamos aqueles que antigamente a gente chamava de jogral, né? Porque o direito a usufruir da arte é um direito humano também, né? E muitas vezes nessa luta pela sobrevivência as pessoas não têm esse direito, né? Ela não tem, não tem nem aquilo que é o mais básico, né? Que confere a dignidade. Então é isso. Então a gente tem ali embaixo também, ali na nossa praia, né? Bordando por justiça social. Porque nós acreditamos que uma sociedade é boa quando todo mundo pode
usufruir dessas coisas, né? E não apenas elas não podem ser privilégios. Eu tenho boa saúde, eu tenho lazer porque eu tenho dinheiro. Não pode ser assim. Todo mundo trabalha, todo mundo tem que ter direito, né? Todo mundo tem que ter direito à vida. A dignidade, né? Dignidade de viver e de viver. E de viver em plenitude, né? Todas as pessoas. A gente, assim, o nosso coletivo, ele, e não só o nosso, como Linhas de Sampa, os coletivos de linhas. A gente tem até um grupo que chama Novelo, que tem representantes de todas os coletivos de linhas, né? Que temos no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, aqui no estado de São Paulo, temos em vários lugares, temos até em Ilhabela também. Ilhabela tem também? Temos um ainda pequenininho, ele não se desenvolveu muito, mas nós temos coletivo Ilhas, né? Ilha. A Cristina. Está meio parado. Está meio parado, mas ela está lá presente. Então, o que nós lutamos é pela dignidade de todas as pessoas. A gente não quer, né? Não deseja. Exceção. Que faça exceção, com certeza, porque aí não é democracia, né? Na democracia é onde as pessoas todas, elas vão viver a plenitude de ser humano, né? E ainda vem com a questão do meio ambiente, em que a gente tem consciência de que somos inseridas no meio ambiente e que ele também precisa ser respeitado da mesma forma como nós somos. Então, o meio ambiente está muito presente. A luta do MST, né, do MTST também faz parte de todos os... Eu estava lembrando que nós não começamos a abordar que nós chamamos de bottoms, mas nós começamos a abordar porque lá de Belo Horizonte, Linhas de Sampa, elas bordam panfletos e nós bordamos também, é mais ou menos 13 por 13, 14 por 14. E começamos aqui dessa forma também. Íamos bordar, nos reuníamos aos domingos, íamos para a praça, que nós queríamos atingir as pessoas que estavam transitando, né, pela praça, para que se sentassem. Levávamos, como estamos bordando ali, linhas, agulhas, e já nem bottoms ainda nós tínhamos. E os panfletos já riscadinhos, para as pessoas sentarem, e nós ensinamos as pessoas a bordarem os pontinhos mais elementares dos bordados. E era muito interessante, inclusive homens, rapazes, paravam também para bordarem conosco, né? E fazíamos os varaizinhos, pendurávamos os panfletos já bordados e as pessoas também liam, que os panfletos, na verdade, é disseminar as ideias que nós temos e queremos que vá além, né? E elas, então, liam o que acontece lá em São Paulo. São Paulo, Linhas de Sampa, elas também vão todos os domingos praticamente lá para a Praça Trianon, em frente ao MASP ali. Elas colocam todos as linhas, né, e penduram os panfletos, e aí as pessoas vão parando, vão lendo e a gente aborda, né? Nós abordamos as pessoas, conversamos com elas. E uma coisa também, acho que eu acredito que é muito importante, nós não cobramos. Nós não cobramos pelos bottoms, não cobramos pelos panfletos, e as pessoas ficam assim admiradas, né? Mas como? Se quiser fazer alguma doação para comprarmos linhas,
agulhas para continuarmos os bordados, tudo bem. Mas se você vai falar que nós temos um preço, né, cobramos X, ou do panfleto, ou do... De jeito nenhum, não cobramos. As pessoas vão e levam. E como é que vocês conseguem a grana para isso tudo? Então, Priscila, a Rose falou, né, que algumas pessoas doam, né, assim, elas doam, querem doar, quero colaborar. E normalmente a gente recebe doação de material. Também, né, porque linha, tecido, né, e algumas vezes nós temos, por exemplo, uma encomenda, a pessoa pede um estandarte. Mas a gente faz estandarte para um movimento social. Aí eles compram o material, né, e fazem uma doação. Normalmente a gente reverte. E outra coisa, acho que em 2023 nós entramos no edital da Paulo Gustavo, de premiação por trajetória. E nós conseguimos. Nós damos muitas oficinas assim, em escolas, eles chamam, ou em casa de mulheres assistidas, nesses órgãos públicos assim, que tem um psicólogo, que é amigo da gente, pede para a gente ir lá fazer uma oficina. E nós vamos, né? Eu sei que nós tivemos esse reconhecimento como trajetória, né? O Linhas do Mar. Agora, dá licença um pouquinho. E nós mesmas, integrantes do coletivo, nós todo mês também fazemos uma doação. Além de trabalhar, nós temos uma caixinha, né? Nós temos uma caixinha que nós vamos... Todo mês nós fazemos um depósitozinho ali e o próprio material também, as pessoas que nos chamam para fazer os trabalhos, as rodas de bordado, elas, depois do próprio material que elas compraram, elas fazem a doação desse material para a gente, que a gente aí já prepara, né, para a doação. Eu me lembro que vocês contaram que a primeira manifestação de vocês foi numa festa de fevereiro de Iemanjá. Isso. Como é que foi? Então, nós estávamos assim, articulando a criação do grupo, nós saímos do núcleo de 4 pessoas e pensamos, como que a gente vai fazer uma estreia, né, um coletivo? Aí a gente ia ter num quiosque, que era de um pessoal amigo da gente, ia ter uma gira, uma festa para Iemanjá, dia 2, né? E a causa da... 2 de fevereiro. Isso, dia 2 de fevereiro. Aí a gente pensou, vamos bordar vamos uma data auspiciosa, né? Porque nós somos Linhas do Mar. Então, fazer a estreia numa festa de Iemanjá, que é a Rainha das Águas, né? E ainda bordando pela tolerância religiosa, pela liberdade de crença, né? Porque a questão do Estado laico é uma questão assim que nós temos muito apreço, né? Também. Mas nós temos também aí essa questão porque o Estado laico ele é o Estado fora, só que a liberdade, né? A diversidade religiosa e tal. E um dos retrocessos que nós tivemos nesse período, né? Que eu já falei que foi aí o período que os coletivos nasceram, foi justamente esse respeito pelas religiões, porque sempre houve preconceito às religiões de matriz africana, mas nesse período a gente tem assistido cada vez mais. Então a gente vê uma necessidade muito grande. E lá em Caraguá tem uma estátua de Iemanjá e tem a festa de Iemanjá, só que ela é feita em dezembro, né? E assim, eu sempre achei, desde que eu vim morar aqui em 90, que a presença de Iemanjá na praia, né? E essa festa que vem tendas, né, terreiros de vários locais, ela funciona assim como uma barreira contra a intolerância, que eu acho que é muito bom, porque nós já tivemos, quando foi, assim, na década de 90, um pastor que foi eleito, que ele queria tirar a estátua, e aquela estátua ela foi luta de décadas de um senhor da Umbanda para conseguir
E aonde que aquela fica essa estátua? Ela fica bem no centro. Maravilhoso. Bem no centro. É uma Iemanjá branca. Branca, Como né? a gente tem essas representações, né, que são apropriadas. Mas é uma entidade de devoção, né, brasileira geral, e em particular aí das religiões de matrizes africanas. Então, nós fizemos e bordamos essa imagem, depois nós quisemos trazer Iemanjá para o nosso estandarte também, né? Começar a abrir alas, né? Começar a Rainha das Águas, que tem esse carinho, né, especial por todos os filhos, né? E a nossa estreia foi assim, foi uma noite muito bonita. Foi bonita demais. E aí nós colocamos, né, levamos os panfletos e todos aqueles trabalhadores do terreiro receberam. Então foi muito bacana. E bordamos lá também, né? Foi onde nós conhecemos a Filó, uma das nossas integrantes. Ah, que lindo. Que viu depois, foi. Foi muito legal. E foi interessante, né? E é uma causa que a gente, até aqui, nós trabalhamos até esse mês, né? Dia 5 de outubro é o dia da Constituição, e lá em Caraguatatuba nós conseguimos, né, aprovar por unanimidade, até foi a Cássia, que é uma vereadora do PT, conseguiu aprovar por unanimidade um projeto do Dia do Estado Laico, que é o Dia da Constituição, dia 5 de outubro, que vai ser assim, um dia de reflexão nas escolas, nos ambientes públicos, na sociedade, né? Sobre isso, porque nós vivemos um período assim que a religião ela está entrando em espaços, né, que seriam espaços políticos, mas como projeto de poder, não como fé, né? Então isso causa grande preocupação, né, para a gente. Nós lutamos para que cada um fique no seu lugar, que dá mais certo. Nada de Deus, família e propriedade, né? Não dá. E o trabalho que vocês fizeram no Carnaval? Foi no ano que a gente estreou, não tinha pandemia, tinha aqueles boatos, né, do Carnaval de 2020. E aí tinha um bloco lá que eram Amigos da Folia, a gente fazia parte desse bloco do Amigos da Folia, que a base dele era o pessoal progressista, né, o pessoal do PT, mas não somente pessoal progressista. Então, um momento de reunião que tem sempre esse aspecto social também, né, do Carnaval. E nós fizemos um estandarte e teve aquele samba aquele ano, né, Não Existe Messias de Arma na Mão, né, que era uma alusão muito clara a um certo Messias aí. E então, nós fizemos esse bordado, que era o Cristo Redentor, né, e as cores da diversidade, porque nós acreditamos que a diversidade ela deve sempre ser protegida e ela está sempre ameaçada em tudo, né? Porque tanto na natureza, sempre esse pendor autoritário humano, ele é muito forte, ele quer uniformizar. Então nós fizemos esse carnaval da diversidade e com esse bordado, e foi muito gostoso, e foi um momento muito bacana, porque foi um momento de reunião assim, antes da pandemia, né? E depois teve aquele fechamento que foi muito longo. Uhum. Atrapalhou a vida de muita gente, né? E o trabalho que vocês fazem assim esporadicamente nas escolas? Eu não sei se é contínuo, se não é. Olha, as escolas, elas costumam chamar-nos para as atividades programadas, né, Rose? Sim. Quando tem o sábado, que é assim, Dia da Consciência Negra, por exemplo, ou mesmo a FLIC, o ano passado nós participamos. A FLIC é uma feira literária das escolas, lá em Caraguatatuba, que o ano passado ela teve como autor homenageado Daniel Munduruku. E como a gente também borda muito, né, pela questão indígena, pela demarcação de terras, elas nos chamaram. Mas a dona Terezinha da Zambô, que você homenageia também, aí no livro, a dona Terezinha tem um projeto há muito tempo, que é a desconstrução do 13 de maio
enquanto movimento emancipatório mesmo, de libertação. Então ela faz essa desconstrução, e que ela é da Sambô do Movimento Negro. E em novembro tem a Kizomba, que é a Festa da Consciência Negra. Então ela reúne várias coletivas, e acho que é o 3º ano já que nós participamos. E também nós temos um trabalho assim muito forte com as mulheres. E o ano passado, quando foi no Março das Mulheres, a curadora que estava promovendo a mostra de artistas nos chamou para realizar uma obra no março. Nós fizemos uma obra contra o feminicídio. Entre as nossas companheiras tem a Carla Terra, que é uma artista visual, professora de arte. E aí ela fez uma pintura, né, um batik no tecido, que é uma técnica, e nós bordamos bastidores com nomes de mulheres que tinham sido assassinadas nos últimos anos em Caraguatatuba. E essa obra foi exposta no museu e tinha um mural interativo que as mulheres podiam ir lá escrever, né? E foi assim um processo muito rico, as escolas visitaram, e eu tive uma experiência até que foi muito forte, que um dia nós estávamos fazendo uma roda no museu, né? Aí a Marli, que ela é da educativa, ela falou: Rose, a irmã da Raquel está aí, quer falar com você. Raquel era uma dessas moças que foram assassinadas. E aí ela me falou: vocês não falaram com a família da gente, né, para falar? E a minha mãe viu aqui o bordado da minha irmã, e ela ficou assim muito emocionada e queria saber sobre aquilo. Como é que vocês sabem que a minha irmã falou aquilo? Né, que era até o nome da obra, que era Não, Bo, não faça isso. E isso saiu em portais, que a menina falou isso com o namorado. Aí eu falei para ela, né, mostrei para ela: olha, a gente pegou essa referência, Bruna, ela chama Bruna, do site, né? E aí você fica pensando, a família tem uma jovem assim assassinada, muitas vezes naquela loucura passa, né? Passa aquilo, depois já é outra notícia, e elas não viram esse registro da fala, né? E aí até ela falou assim: a minha mãe, ela fala assim, que a minha irmã foi culpada, né? E ela sofre muito, né? Eu falei: é terrível, porque a mulher, mesmo quando ela está assassinada, ainda ela é uma culpa, culpada, né? Aí a menina era muito jovem, ela falou: como é? Mas eu falei para minha mãe, eu que sou mais velha, eu sofri violência, quanto mais ela, que era uma menina, né? Como é que ela podia saber que aquele envolvimento com aquela pessoa, que de repente a família já tinha falado para ela, né? Já tinha apontado. Então nós temos assim muitos casos, né? E nós tivemos uma exposição em dezembro do ano passado, né? Foi. E assim a gente Esse abriu aqui, uma né? exposição. Emaranhadas. Isso, foi Emaranhadas, que a gente teve uma sala no museu. A gente abriu a exposição no dia, lendo um poema, né, que foi para uma menina que tinha sido assassinada. Em dezembro, a gente abriu a exposição fazendo essa homenagem, e em janeiro, quando a gente foi fazer uma roda, de novo, outra menina, né? Então, a questão do feminicídio, ela é uma questão que tem que ser trabalhada muito, tem que ser assim, a gente tem que ter muitas políticas públicas, muitas, já a partir da educação, né? Sim. Nas escolas. E quando eu falo que a gente teve retrocesso, o que acontece? Quando se inventa essa coisa da ideologia de gênero nas escolas, né? E não quer que a criança tenha acesso a esse conteúdo, você deixa de educar. Sim. Né? Então nós temos em São Paulo agora, nós temos muito, assim, no Brasil o feminicídio, aumentou? Aqui em São Paulo aumentou muito. Uma notícia da Folha de São Paulo de anteontem, aumentou pra caramba em relação ao ano passado, o feminicídio, só agora nesse semestre. Aumentou demais. Quer dizer, na realidade, é interessante, porque eu tenho uma amiga que diz assim: será que não era melhor a mulher aceitar para não acontecer que o marido fique bravo? É interessante que a própria mulher, né, ela absorve
a ideia, como essa família ela tem culpa, né? Além de ser vítima, é culpada, né? Quer dizer, a mulher ainda é muito considerada como... Ela é a Eva, né? Que levou o pecado ao mundo. E aí, então, tudo que acontece de mal, em última análise, nós somos responsáveis por ela, né? Por esse problema. E é difícil, mas você tem toda a razão, porque é um absurdo que está acontecendo com as nossas jovens, né? E principalmente mulheres jovens, né? Sim, não só mulheres jovens, né? Porque tem até aquele esquete chileno, não sei se vocês lembram, né? Que as meninas faziam vendadas e falavam, né? O estuprador é tu, né? E apontavam o Estado, o patriarcado todo, os governantes, o juiz. A gente tem essa lei, a Mariana Ferri, né? Sim. De um juiz, né? Que durante um processo ele cometeu, né? Assim, um tipo de abuso contra a menina que estava relatando, né? Um assédio. Né? Então, e isso foi durante a pandemia, porque a gente vê que acontece isso. E quando você trouxe aí a Eva, né? As religiões elas têm um papel muito grande. Claro, isso, a violência. A gente vê que a mulher né? sempre a culpa é procurada nessa. A mulher sabe, edifica o lar, né? A tola faz isso e aquilo. E a mulher sempre, se está ruim, ela tem que aguentar, ela tem que ajoelhar, ela tem que... É uma história longa e comprida, né? São 30 mil anos de exploração da mulher. Não é de uma hora para outra. Então, e esse homem precisa ser educado, né? O homem precisa ser educado, claro, para ver a não mulher só como por uma sujeito, questão, né? De homem e mulher, mas uma questão de paz, uma questão ambiental, porque, com certeza, esse sistema machista e capitalista acaba não só com o ser humano, mas com o planeta Terra, que é a mulher, né? Possibilidade da vida. Possibilidade da vida. Como nós falamos uma coisa muito pesada, vamos entrar com uma musiquinha agora para alegrar um pouco o ambiente? Aliás, ela tirou. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar. E a Deus do céu vamos agradecer. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar. E a Deus do céu vamos agradecer. Pronto. Essa música tem uma curiosidade. Assim, além de ser uma música lindíssima, né, um trecho da Suíte dos Pescadores. Uma vez eu estava no Memorial da Resistência, em São Paulo, aí o Alípio Freire, que é um jornalista, artista plástico, ele falou que essa música ela era muito cantada no presídio Tiradentes, quando um dos presos políticos ele conseguia sair, os companheiros cantavam essa música. Ai, que emocionante. Para aquele que estava saindo, né? É isso aí, né, minhas garotas? Conte agora para mim o trabalho que vocês fizeram em relação ao SUS. A gente pode pensar que Linha do Mar tem a ver com o SUS. Vocês podem contar um pouquinho? Então, a gente teve aí durante a pandemia a questão da vacina, não foi? Todo mundo se lembra, né? Então, nós tivemos, um dos retrocessos que nós tivemos no Brasil foi a queda do índice de vacina, de cobertura. Por quê? Porque os pais não estavam mais levando as crianças para vacinar por causa dos boatos. Não sei se todo mundo já ouviu falar aqui em necropolítica, né? A necropolítica ela é um pacote, é o aumento da violência e ela também
traz aí esse aspecto, né, perverso, né, de morte também por falta de atendimento, por negligência. Então, nós fizemos um trabalho muito de valorização do SUS nessa época. Quando nós fizemos as máscaras na pandemia, nós já entregávamos até no saquinho, né, Rosa? Um saquinho de papel. Defenda o SUS, né, proteja o SUS, porque a gente vê que o SUS, eu acho que a maior conquista que a gente teve democrática no país foi o SUS, né? É um exemplo para o mundo, né? É um exemplo, né? Até às vezes eu estou escutando assim, algum programa de humor na internet, aí quando algum estrangeiro faz uma coisa boa para o Brasil, fala bem do Brasil, fala, tem que dar carteirinha do SUS para ele, né? Porque realmente é uma conquista da gente. Então, o que a gente tem em termos de SUS, de cobertura, eu às vezes até no bairro que eu moro, há pessoas que são veranistas, mas que elas usam a UBS daqui. E elas pegam fraldas em UBS daqui para os parentes que elas trazem, né, aqui. Então é uma coisa assim inimaginável. Isso é dignidade, você ter um parente que está acamado, você ter condições de pegar fralda, medicamento, tudo isso, né? Então a gente acha que tem que proteger, porque é uma forma de você realmente dividir a riqueza que é produzida no país. Porque muita gente fala assim no Brasil, né, que as políticas sociais, essas políticas que atingem a população, elas são mal vistas, né? Eu acho esquisito. Às vezes, até as pessoas que não têm aquela condição tão boa, elas falam mal das políticas públicas, em vez de lutar para que mais pessoas, né? E que elas melhorem cada vez mais. Claro, não é como se fosse favor, né? E não é. Infelizmente, a gente vive num país com muita desigualdade. Então, segurar o SUS, garantir esse SUS, fazer com que ele tenha cada vez mais médicos, né, que atendam a população, mais medicina preventiva, eu acho assim que é. Então, a gente defende o SUS assim de todo jeito. Agora, em setembro também, né, o SUS fez 37 anos, em setembro, né? Em outubro, não, foi em setembro mesmo que ele fez. Até teve uma conferência nacional de comemoração muito linda. E, assim, eu fico assistindo, porque esses médicos, né, esse movimento de médicos sanitaristas que lutaram na Constituição, foi um momento muito bom. Eram médicos, né, idealistas, né, que realmente eles vislumbravam esse país que a gente quer construir, né, esse mundo que a gente quer ver sempre melhor, né? Que a gente pode fazer melhor com a nossa prática. Então, a gente defende mesmo. Eu, às vezes, no tempo das vacinas, ia me vacinar, levava panfleto, as meninas botavam no mural lá da UBS, né? Então, a gente realmente tem muito apreço e quer que o SUS, a educação, tudo que a gente tem, né, de política pública, a gente não é a favor desse Estado mínimo, não, né? Nós queremos um Estado que seja grande, que seja soberano, que possa realmente dar a essa população condições de viver no país, de ter orgulho do país, de viver bem, né? É essa questão do orgulho, né, que eu acho importantíssimo. Eu sinto assim, principalmente, até em pessoal mais simples mesmo, uma idealização dos Estados Unidos, né? Eu tenho minha filha, faz 30 anos que mora lá, ela é professora universitária, antropóloga, e a gente conhece bem o que tem de gente de rua. O que tem de gente de rua não está no gibi. E as pessoas pobres não têm dente na boca. Porque lá, se você precisar... Por exemplo, ela teve um ameaço de infarto, chamou uma ambulância, $10 mil para pegar da casa dela e levar no hospital. Para fazer isso. Não tinha um médico que acompanhou, mas ela não foi medicada nem nada. Ela saiu com a filha dela, a filha chamou a ambulância, minha neta chamou a ambulância, a levou para o hospital, $10 mil. Aliás, dólares. Né? Veja só,
Que absurdo! E a gente fica assim, idealizando, né? O Brasil é alguma coisa incrível, mas nós temos que resgatar esse orgulho de ser brasileiro, né? Esse orgulho de sermos mulheres, esse orgulho de sermos caiçaras, orgulho de sermos o que a gente é, né? Porque se a gente não preserva o passado, não preserva o que a gente é, nós não temos como construir um futuro melhor, um futuro, né, válido para todo mundo. É isso aí, moçada. E agora eu queria muito que vocês falassem da atuação de vocês, que foi incrível, eu sei disso, porque eu acompanhei, durante a pandemia em Caraguatatuba. Então, nós estávamos juntos com um grupo, né? Um grupo que realmente foi para a rua, né? Nós, por sermos assim mais idosas, né? Nós somos um grupo de mulheres idosas, a maioria aposentadas. Então, nós ficamos na retaguarda, mas aí nós produzimos muitas máscaras durante a pandemia, porque no início da pandemia não tinha máscara, né? Nós não tínhamos isso, então nós fazíamos esse trabalho e o pessoal que coletava alimentos e que levava, sempre levava máscaras, até lá para a aldeia Bela Vista, lá em Ubatuba, que eles ficaram lá mais isolados, eles receberam também. Então, de vez em quando o pessoal fazia sopa, sabe? Porque as pessoas que vivem na rua, elas ficaram totalmente à mercê, né, da sorte, porque não tinha mais aquele movimento na rua, porque as pessoas que vivem na rua, elas dependem dos passantes, transeuntes, para dar a elas algum dinheiro, alguma coisa, comércio fechado, tudo, né? Então, eles faziam, alimentavam e a gente fazia esse apoio, fazíamos rifas também, mesmo aqui para a aldeia, né, lá para o cacique Mauro, eles tinham também durante isso, da aldeia do Rio Silveiras, porque também foi no período da pandemia que eles tiveram que ir para Brasília, estava com o marco temporal também. Nesse período a gente também fazia bastante rifa, ajudava da forma que a gente podia, sabe, Priscila? Foi um período muito duro, né, para muitas pessoas. Nem todo mundo teve essa condição que a gente teve de ficar em casa, protegido, né? Então, muita gente se foi, né? E foi um período muito ruim, porque nós vimos o quanto, né, é sério você eleger pessoas que realmente podem cuidar, né, do país. A gente via que nós estávamos naquela situação lamentável e, assim, com um governo que fazia essas mortes assim, aumentarem, né? Porque não tinha aquele aconselhamento, sabe? Pregava aglomeração e uma série de coisas, tirava máscara, dava mau exemplo, tudo, né? O Messias do nosso Deus, né? Exatamente. Então foi um período muito ruim, porque a gente viu assim o exemplo, né, que aqui nos Estados Unidos foram os países onde proporcionalmente mais morreram pessoas, né? Se você vai comparar com o número de população, né? Então eu acho assim que um dos maiores crimes que foi cometido, né, no governo passado foi isso. A gente sabe que teve tentativa de golpe. Felizmente o Brasil está fazendo algo inédito, que é punir essas pessoas, punir militares, né? Que não foram punidos, né, no último golpe deles aí. E causaram um retrocesso incrível, assim, porque não é só, às vezes as pessoas falam assim, porque algumas pessoas sofreram repressão. Não, quando você passa por um processo de ditadura, você tem um passivo no país todo. É um país que fica amedrontado, é um país que não conhece a sua história, né? É uma educação que foi mexida, que o aluno não teve mais aula de história. Então, isso a gente fica colhendo, né, as consequências. Então, realmente,
Assim, é algo que a gente deve ver como muito assim, positiva essa punição que nós estamos tendo, mas eu acho que esse crime da pandemia é um dos crimes, assim, eu acho que contra a humanidade, piores, né? Contra a humanidade. Um genocídio, praticamente, também a gente pode... Porque a gente viu que quem mais morreu? Aquelas pessoas mais expostas, que não tinham condições, né? E que demorou tudo, demorou ter auxílio, demorou vacina, e mesmo assim, e esses remédios, né? Que foram... Oxigênio, né? No Amazonas, tudo. né? Foi um período muito, assim, duro terrível, para a gente. Né? Terrível. E depois eu penso que os retrocessos que a gente tem, como a gente teve, que foi terrível, praticamente em todas as áreas, né, que deve atuar um governo, eu acho que quando vem um governo progressista, como a gente está tendo agora, a gente não consegue reverter o processo. A questão do SUS, que foi praticamente desbaratado todas as coisas. IBAMA. A IBAMA, a questão das vacinas, que até hoje ainda há pessoas que não querem tomar a vacina. Tem chip, né? Sim, muita Tem gente. chip na vacina. Então, assim, retrocedeu e a gente, para avançar, para chegar no ponto em que nós estávamos, depois dos 3 governos e meio progressista que nós tivemos, né? A destruição em termos de 6 anos foi uma coisa absurda. Então a gente vê hoje ainda em todas as áreas que a gente não conseguiu avançar ainda como nós deveríamos, né? Um fator que me leva assim a muita admiração é que as nossas amigas aqui são todas de terceira idade, né? Como eu, que eu já estou na 4ª. Mas é interessante, porque não é um movimento assim típico de jovem, né? Porque o jovem que tem essa garra é um movimento de mulheres mais maduras que estão preocupadas com o futuro das outras gerações, porque, de certa forma, a gente já viveu. Você é psicóloga, ela é educadora, eu sou jornalista, né? A gente já viveu, mas e os nossos netos? E os nossos filhos? E os jovens, não é? Eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão sobre isso, porque quando você vê uma pessoa de maior idade, mais idade, geralmente é conservador. Né? Se você pega um político conservador, geralmente é conservador. E o jovem que tem mais essa garra, né, que tem mais essa empatia pelo novo, pelo mudar, por transformar, né? Então, como é que a gente conseguiu, na idade que vocês estão e que eu estou, mas eu vou falar de vocês, não de mim, como é que conseguiu ainda manter essa flama ardente, né? Que é a luta por um Brasil e um mundo melhor? O sonho que a gente tem, é o ideal que a gente tem de transformação, né? Na sua grande maioria na sua grande maioria, praticamente 100% são mulheres, mas é porque também o capitalismo não dá tempo para as jovens virem e fazerem o trabalho. A gente tem jovens, mas assim, toma todo o tempo das pessoas. As mulheres têm a casa, têm filhos, né? Agora, nós já estamos num processo de aposentadas, né? Temos já o nosso ganho praticamente feito, os filhos, as filhas já atuando, já formadas também, e o nosso tempo praticamente a doação também para que a vontade de que as transformações aconteçam. Porque a maioria das pessoas, assim, na nossa idade, principalmente mulheres, eu nem falo que seja responsabilidade delas, mas é por conta da educação que tiveram, estão fazendo crochê e bordado em casa, não é mesmo? Né? Vendo novela e indo a médico, que aliás médico a gente tem que ir de qualquer jeito, mas
Quer dizer, esse tesão pela vida que vocês têm, que eu acho que é muito importante e que devia passar para todas as gerações, né? Não sem dúvida nenhuma. Meninas, agora, por favor, expliquem cada boto desse aqui. Bom, vou começar com esse daqui, então. Esse bottom nós fizemos lá durante o festival, né? Caiçara em Festa, que é um festival que a Priscila foi. Que é esse aqui, que é o Arrelá Palestina Livre. Nós participamos de um sarau e o festival teve um dia que era um dia de olhos, todos com os olhos na Palestina. Foi bem o dia do sarau. Então nós criamos esse bottom, porque até o primo Camilo esteve lá e ele falou, né? Ele até tinha vindo de São Paulo, do movimento, e ele falou: que vocês podem pensar, o que eu estou fazendo aqui, eu, um caiçara, com essa camiseta da Palestina Livre? Mas é porque o povo palestino é um povo que vive também da pesca, é um povo do litoral, como nós somos, né? E o que acontece lá o que acontece aqui de ameaça ao território, acontece lá, acontece em todos os lugares do mundo, né? Então nós fizemos essa homenagem, e a causa palestina é uma causa, né? Que nos toca muito, eu acho que toca todo mundo que tem um coração que a gente já não suporta mais, né? Que a gente teve aí a semana passada, a cessar-fogo, e a gente vê que foi tudo uma grande farsa, né? Que eles estão lá numa situação ainda embaixo de fogo lá, e é isso. Então nós lutamos pela liberdade desse povo. Eu posso falar do que eu estou bordando? Eu estou bordando, e aqui também tem outros bordados iguais, que é o Dias Mulheres Virão. Não está contrastando muito, nem sei se vai aparecer muito, porque está no vermelho e no tom das mulheres, né? Dias Mulheres Virão é o nosso tema, um dos que a gente evidencia mais, porque nós queremos que as mulheres, mais de 50% das mulheres, porque hoje é 30%, né? Mas que isso também não é respeitado, que mais de 50% das mulheres ocupem postos de decisão. No Brasil nós temos uma representação pífia. No Congresso Nacional, né, nós temos 16% de mulheres, quando nós somos 52% da população. Então, como é que nós vamos ter políticas públicas voltadas para as mulheres se nós não temos mulheres progressistas? Porque, veja, em Caraguatatuba, nós temos hoje 4 mulheres e 15 vereadores, vereadoras. 4 mulheres e uma progressista. Então, é uma luta ferrenha para a gente conseguir um avanço mínimo, né? Precisamos estar presentes sempre, sustentando, né, o trabalho dessa vereadora, que fizemos a campanha dela, inclusive, em Caraguatatuba. Fizemos bottoms, distribuíamos nas praças, em painéis dessa forma, né? Esse formato tudo cheio da letra dela, com o número dela, distribuíamos. Foi assim, durante uns 6 meses, né, Rose? Que nós fizemos esse trabalho lá. Então, todos os movimentos, para nós, são movimentos importantes, né? E esse Dias Mulheres Virão é o nosso lema. Essa sacada de melhores com mulheres, né? Foi muito bem bolado, né? Dias melhores virão, dias mulheres virão, com a construção e com a mulher atuando na história. Exatamente. Vou pegar mais um aqui. Esse aqui, para falar ainda, né, dos retrocessos que nós tivemos. Criança não é mãe.
porque muitas crianças, né, muitas meninas, elas estão sendo obrigadas, tem até uma lei no Congresso, elas estão sendo obrigadas a levar a termo uma gravidez que põe em ameaça a própria vida, né? A ter uma criança fruto que de muitas uma vezes violência. é causada por um estupro, né? E isso causada por estupro, muitas vezes de uma pessoa dentro de casa. E é uma forma também de você proteger. Você proteger o estuprador, né? E esse bordão, criança não é mãe, ele apareceu quando uma juíza, né? Uma juíza em Santa Catarina, ela estava com uma menina que tinha sido abusada em casa por um tio, e era uma menina de 10, 11 anos, e ela foi prolongando a gravidez da menina. Você não aguenta mais um pouco? Você não... Como é que você acha que vai ser o seu bebê, né? Então, e aí veio esse grito muito forte das mulheres, da feminista: criança não é mãe, estuprador não é pai, né? Para que realmente o aborto legal ele funcione, né? A gente viu o caso daquela menina do Espírito Santo que teve para ir para o Recife para fazer um aborto e teve que ir no porta-mala, porque a ministra da Mulher e da Família, né? Ela divulgou todo o movimento. Divulgou o hospital, né? A assessoria dela divulgou, e a menina sofreu todo esse assédio, teve que... médicos, né? E sem contar que, enquanto os médicos estavam lá, entraram dentro do hospital, ficaram rezando, aquela coisa toda. E é uma contradição, a gente vê que é uma manipulação muito grande. Por quê? Porque são pessoas que defendem o armamentismo, são pessoas que não se preocupam com políticas públicas que apoiem as mulheres, que deem educação para as mulheres, que protejam as crianças, né? Então é muito sério. E é isso, a gente luta para que essas coisas não aconteçam, para que as pessoas não sofram tanto. Eu acho que tem um bem importante e atual, que é esse 6x1, né? Esse 6x1, inclusive as mulheres que têm casa, que têm crianças, né? E que trabalham nesse sistema de 6x1. E o tempo que vai ter para viver a vida, para olhar, né, as coisas bonitas, gostosas que tem a vida, então não tem, né? E ainda vai passar no Congresso, quer dizer, vai ser colocado para ser votado. Vai depender muito da gente, né? Exatamente. Sim. Então é o nosso movimento, e a gente até fala: você quer um bottom, mas é para usar. Não deixa guardado, não deixa no armário, põe na bolsa, põe no peito e leva a mensagem para todas as pessoas verem que nós queremos a transformação acontecendo, né? Então, fim da escala 6x1, tá? Nos nossos bottoms e na nossa luta também. Vocês podiam fazer também 2x5, né? Tomara que você consiga 2x5, se Deus quiser vai conseguir. Esse aqui é o fim da escala, agora o 2x5, né? É o que a gente está querendo, é o que a gente está querendo. Minimamente. A gente quer 6 horas de trabalho para todo mundo. E trabalho digno, trabalho que as pessoas ganhem bem, recebam bem, e que possam ter todos os direitos lá respeitados: casa digna, vestimenta boa, comida de qualidade, saúde, né? Interessante que quando eu era jovem na universidade, a gente tinha uma esperança assim, com o robô, né? Mais pessoas, eu não ia precisar trabalhar tanto, o robô trabalharia e as pessoas teriam tempo para cultura, para lazer, para passear com a família, né? Porque 2, 3 horas por dia de trabalho estaria satisfeito, 4 no máximo, né? E o robô faria o resto. Mas o que aconteceu? Com a automatização, eles mandaram embora os funcionários e os outros que continuaram trabalhando o tempo que trabalhava mesmo antes, né? Então, na realidade, não foi o que poderia ser a automatização uma coisa boa para a vida dos trabalhadores,
primeiro, mandou embora um bocado de gente, porque o robô vai fazer o que eles faziam. E segundo, os que ficaram ainda tinham que trabalhar mais. É que o capitalismo não dá certo mesmo. Você vê, você me fez lembrar do Delfim Neto, né? Não, vamos primeiro fazer o bolo, vamos fazer o bolo crescer. Todo mundo trabalhando, cresce o bolo. Depois que o bolo crescer, a gente divide. Até hoje a gente não teve a divisão de absolutamente Não teve faca nada. para isso. Mas É isso aí. então é isso. Minha Sandra, mais um voto? Vou pegar mais esse, a gente já falou do Estado laico, mas eu acho que é importante. Tem um movimento que chama até Brasil Laico, né? Movimento Brasil Laico, que pode ser acompanhado no Instagram e ele traz notícias quase que diárias, coisas que acontecem no país e que a gente fica de cabelo em pé, né? A Câmara de Caraguatatuba, por exemplo, toda sessão ela abre com a leitura de um versículo, porque uma vereadora numa gestão passada, fez passar essa lei regimental. Né? A gente não acha adequado, por quê? Porque nem todo mundo é católico, e ali é um local que todo mundo frequenta, né? Um local de cidadania, e não um ambiente religioso. E assim, para vocês terem uma ideia, em Salvador foi aprovada uma lei para a Bíblia fazer parte do material didático. Então, esse grupo do Brasil Laico, eles entram com processos judiciais para reverter isso, porque isso é muito perigoso. Eu acho que ninguém quer que o Brasil se transforme numa teocracia, porque a gente sabe, né, como é que isso funciona. E porque a gente vê que isso é um projeto de poder que não respeita, né, a diversidade e que está com uma força assim, muito grande, que a gente nem imagina essa questão de ter que proibir. Tem algumas escolas que não aceitam que se façam cultos dentro. Aqui, o Instituto Federal teve um problema lá em Caraguá com isso. Ou tem professor lá em Belo Horizonte, que teve um menino que a professora começava a aula rezando. E aí o menino não rezava, o menino teve problema, o pai entrou na justiça, a juíza ainda falou para ele que a escola estava fazendo o certo, estava fazendo uma coisa que ele não fazia enquanto pai. Então a gente vê que é uma questão que nós temos que discutir muito e que é realmente um perigo, né? Então, realmente, Estado laico, a religião de um lado e o Estado do outro. Porque na realidade a religião, a palavra vem de religar, seria ligar o ser humano ao infinito. Mas o jeito como a religião é usada, ela é usada como uma forma de opressão, né? Por exemplo, você levar a Bíblia ao pé da letra, que nasceu de Adão e Eva, e onde é que ficou a evolução, né? Não, aquilo tudo é uma forma simbólica de falar. Se você pegar mesmo as falas do Cristo, né, de Jesus, ele nunca dizia sim, sim, não, não. Ele perguntava alguma coisa, ele contava uma história. Porque é a forma do semita falar, através de histórias, de parábolas, né? E também porque a linguagem hebraica, ela tem um significado que para nós é diferente. Por exemplo, 7. 7 para nós é um numeral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para o hebreu e para o aramaico, que era a língua de Jesus, 7 era infinito. Então, quando ele pergunta quantas vezes eu tenho que perdoar, 7 vezes 70. Infinito vezes infinitamente. Quando eu tinha 10 anos, eu multipliquei. Já perdoei o que tinha que perdoar. Agora não preciso perdoar mais nada. Porque você leva em consideração como você entende aquele numeral. 40, por exemplo, se você pegar no Evangelho, 40 dias ficou no deserto, 40 anos o povo saiu do Egito para ir para Israel, 40 depois que Jesus morreu ficou na terra. 40 quer dizer muitos, vários, bastante. Não quer dizer 40, né? 3 é o número perfeito, a trindade é a perfeição. Então, na realidade, você leva em consideração como se fosse
Aquilo que está escrito. Mas cada um de nós, mesmo se você pegar o português antigo, né? Por exemplo, Quintos dos Infernos. Sabe por que Quintos dos Infernos? Porque o Brasil foi a quinta colônia de Portugal. Então, quando você queria mandar alguém para um lugar muito ruim, que era uma colônia horrorosa, vai para os Quintos dos Infernos. Né? Veja bem até como é que eles consideravam o Brasil. Né? Era um inferno. Né? Então, na realidade, isso tudo é o papel da educação, da cultura, que tem que desmembrar, que tem que limpar, que tem que resgatar, para que a gente não caia na armadilha da ideologia. Não é mesmo? Ensinar que a educação, né, que eu acho a formal mesmo, que ela precisa mudar essencialmente dentro da visão do Paulo Freire, né? Porque a gente precisa formar cidadãos, cidadãs, para olhar o mundo e interpretar o mundo. Consciência crítica. Exatamente, com consciência crítica, não é? O que eu estou fazendo, o que compete a mim, enquanto papel aqui nesse mundo, a própria pessoa fazer leitura da Bíblia, interpretar a Bíblia dentro da sua visão, daquilo que realmente ela aprendeu. A Bíblia, as figuras de linguagem livro, né? todas, né? Todas as pessoas precisam dominar o texto que está lendo ou que ele está ouvindo. E sabe que a Priscila estava falando, né, desse sonho, veio a tecnologia, então nós vamos viver num mundo com mais ócio e tal, e aconteceu a mesma coisa também com os modernos meios de comunicação, com as redes digitais também, que elas trouxeram muitas coisas boas, né? Mas ela expôs muito o nosso déficit educacional. Sim. Então, aquelas pessoas que elas não tinham uma educação sólida, construída, né? Uma educação crítica, elas ficam totalmente reféns desse tipo de manipulação. Fake news, né? Das fake news, elas não conseguem... elas não têm aquele, elas não têm um anticorpo, vamos dizer assim, para reconhecer, falar, sim, não, isso não pode ser. Elas acham que é aquilo e elas são alimentadas com esse tipo de notícia falsa, de fake news, e elas acabam habitando uma outra realidade, né? Que é totalmente diferente delas, não conseguem mais distinguir aquilo que é verdadeiro e o que não é, e isso é utilizado, né? Utilizado aí. Tem mais algum que vocês queiram mostrar? Tem do Movimento Sem Teto. Isso, teto. Né? Esse daqui ele é muito interessante. O Terra, tem aqui dos 3 T's, Terra, Trabalho, Teto. Que nosso país nunca fez reforma agrária, né? Hoje nós somos um país urbano, mas isso é da década de 60 para cá. Mas nós temos muitos trabalhadores que ainda lutam por terra. A violência no campo ela é muito grande, né? Sempre foi no nosso país. E hoje a ocupação dessa terra por pessoas que possam produzir alimentos saudáveis, ela seria, sim, de grande valia para todo o país. Só que essas pessoas são perseguidas, né? As pessoas que estão querendo ocupar a terra para produzir. E é isso, traz dignidade, né? E no caso aqui do teto também ele pega aí a moradia, o trabalho, né? O trabalho, a Priscila é fã do Gonzaguinha, né? O trabalho falava isso, o Gonzaguinha falava isso, né? Um homem se humilha quando perde seu sonho, né? E o seu sonho, a sua vida é o trabalho. Um homem sem trabalho, né? Isso que ela falou, esse impacto da tecnologia desempregou muita gente. Então, hoje as pessoas ficam aí nesse empreendedorismo, ficam trabalhando para aplicativos e perdem, né, aquilo que seria uma vida digna. Ok, minha gente, eu acho que todo mundo concorda que as Linhas do Mar e a Casa da Democracia estão de parabéns. Viva nós! E dias mulheres virão. Vamos cantar uma musiquinha para terminar? Negra ou vocês isso, querem a ladainha? O que vocês preferem? É bom mostrar que aqui tem uma porção de meninas bordando e que durante o tempo todo estavam bordando esses bottoms que depois são distribuídos, né? É um trabalho coletivo realmente.
resistência tem nome de mulher, a igualdade tem nome de mulher, a esperança tem nome de mulher. Democracia é o que a gente quer. Democracia é o que a gente quer. A resistência Tem nome de mulher, a igualdade tem nome de mulher, a esperança tem nome de mulher. Democracia é o que a gente quer. Democracia é o que a gente quer. A esperança tem nome de mulher. A resistência tem nome de mulher, a igualdade tem nome de mulher, a esperança tem nome de mulher. Democracia é o que a gente quer. Democracia é o que a gente quer. Democracia é o que a gente quer.